Estamos no ar com mais uma edição do programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru e a nossa convidada aqui nos estúdios da TV Câmara é a Simone Pires Nicolau. Ela é supervisora do CIEE Bauru. O CIEE é o Centro de Integração Empresa-Escola. Simone, primeiro eu queria agradecer seu convite, por ter aceito, vir aqui conversar conosco um pouquinho sobre o funcionamento do CIEE e seja bem-vinda à TV Câmara. Eu que agradeço o convite de vocês e é muito importante essa oportunidade para o CIEE também. Eu queria que você me contasse como funciona a entidade, uma instituição filantrópica e que ela trabalha em prol de jovens e estudantes, Como que é mantida essa entidade? Como funciona o CIEE? O CIEE é uma associação filantrópica que ele já atua há 50 anos no Brasil com um programa de estágio e agora também há 7 anos aproximadamente com um programa de aprendizagem também. Então, o CIEE, há 50 anos, alguns empresários e educadores sentiram a necessidade de qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Porque até então o jovem fazia uma faculdade ou um curso técnico, mas ele não tinha experiência, na verdade, na prática. E quando esse jovem se deparava com o mercado de trabalho, ficava muito difícil ele conseguir uma colocação, porque o mercado de trabalho ele é exigente e ele queria uma pessoa com experiência. E o jovem ficava no impasse, porque ele tinha o curso teórico, mas ele não tinha experiência. Foi daí que surgiu essa ideia dessa associação filantrópica, e desde então, há 50 anos, o CIEE vem crescendo e vem se consolidando no mercado de trabalho. Então, qual é a intenção e qual é a missão do trabalho do CIEE? A nossa missão é qualificar este jovem para o mercado de trabalho. E nós fazemos isso através de diversos serviços que o CIEE atende. Um deles é o estágio, que é embasado numa lei federal. E a lei do estágio são para jovens a partir de 16 anos, do ensino médio, das escolas públicas e regulares, também para estudantes de cursos técnicos e também para jovens de faculdade. Esse jovem, ele procura o CIEE em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Por sua vez, o CIEE ele vai fazer a ligação entre o jovem, a instituição de ensino e a empresa. Então, o CIEE faz essa ligação. Então, o CIEE, nós temos muitas empresas que são parceiras do CIEE na contratação desses jovens. E por que é importante, tanto para o estudante como também para a empresa, contratar esse estagiário? Para o estudante, é inegável que ele precisa de uma oportunidade de vivenciar na prática aquilo que ele vê na teoria. E o CIEE vem e dá a ele essa oportunidade dele vivenciar na prática. Então, para ele é fundamental. Nós temos um índice de aproveitamento dos estagiários, que hoje 68% dos estagiários acabam sendo efetivados como funcionário das empresas. Então, esse jovem, ele conseguiu, através de uma oportunidade de estágio, ele conseguiu uma colocação como funcionário. Então, para o jovem é formidável iniciar numa empresa. Também, porque nós trabalhamos com jovens de 16 anos, que eles não têm experiência nenhuma na prática. Então, para esse jovem, seria a oportunidade do seu primeiro emprego, dele iniciar no mercado de trabalho através de um programa de estágio. Para a empresa, por sua vez, também é muito vantajoso ela contratar um estagiário. Além da empresa ser isenta dos encargos trabalhistas, porque quando uma empresa contrata um estagiário, é assegurado por lei para ela que ela vai ter uma redução 100% em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários. Então, a empresa ela não tem recolhimento de INSS, ela não tem FGTS e também ela não tem o 13º salário. Então, é inegável que fica muito mais barato para a empresa contratar um estagiário. Também é uma solução para a empresa em recursos humanos, porque a empresa ela contrata o estagiário, ela vai primeiro conhecer o perfil desse jovem em ambiente de trabalho, na prática, na verdade, para depois ver se ela vai efetivar esse estagiário como funcionário ou não. Então, por isso que nós temos um índice de aproveitamento desse estagiário de 68%, porque a empresa contrata e se ela percebe que esse estagiário é um potencial, ela acaba efetivando esse estagiário como funcionário. Esse índice também de 68% é porque nós atendemos muitas autarquias públicas. E no caso das autarquias públicas, elas não têm como efetivar esse estagiário como funcionário. Senão nós teríamos um índice até maior de efetivação. Então, assim, para a empresa, ela ganha.
né? E para o estagiário, ele também ganha. Então, eu costumo dizer que todas as partes envolvidas no programa de estágio ganham, porque a instituição de ensino, ela também precisa de um campo de estágio, para que esse jovem possa estar atuando na prática, né? E o CIE, ele vem com a experiência de 50 anos já, né, auxiliar as empresas, as escolas e também os estagiários. Qual é a diferença, Simone, entre um programa para estagiário e para aprendiz? São programas, assim, os dois têm, assim, uma função social, tem uma missão social que é ingressar, de fato, o jovem no mercado de trabalho, mas, no entanto, são programas embasados em leis diferentes, né? Então, a lei do estágio é a lei 11.788 de 2008. Então, a empresa não tem os encargos trabalhistas. Já a lei do aprendiz é a lei 10.097 de 2000, e a lei, ela prevê que seja recolhido os encargos trabalhistas. Então, os dois programas, eles têm a função social de ingressar o jovem no mercado de trabalho. No entanto, o estagiário, a empresa é isenta de todos os encargos trabalhistas. Já quando a empresa contrata o aprendiz, ela tem os encargos trabalhistas. Então, para o aprendiz é garantido por lei o salário mínimo, ou então o salário mínimo proporcional à quantidade de horas que ele vai fazer. Se for 6 horas, o salário mínimo proporcional a 6 horas, e se for 4 horas, o salário mínimo proporcional a 4 horas. A empresa, quando contrata um aprendiz, ela tem que recolher o INSS, é direito por lei do aprendiz. A empresa também tem que pagar para ele o 13º, que é um direito que ele tem por lei. E a empresa também tem que recolher o FGTS. No entanto, a diferença do funcionário é que o funcionário, geralmente, a empresa recolhe 8,5% do FGTS. Já o aprendiz é garantido por lei que seja recolhido 2% de FGTS. Também, o aprendiz é um contrato por prazo determinado, com a duração de 2 anos. Depois de 2 anos, ou a empresa efetiva esse aprendiz como funcionário, ou ela desliga esse aprendiz. No entanto, diferente do estágio, que o contrato é feito por 2 anos também, com a duração de 6 horas por dia, 30 horas semanais, e a qualquer momento a empresa pode rescindir o contrato do estagiário, já o aprendiz não pode ser rescindido a qualquer momento. Existem alguns motivos, que estão previstos em lei, que a empresa pode desligar o aprendiz. Então, se o aprendiz estiver estudando e parar de estudar, a empresa pode desligar o aprendiz. Se o aprendiz cometer alguma falta disciplinar grave, a empresa pode também desligar o aprendiz. Se a empresa falir, ela pode desligar o aprendiz, ou então, se o aprendiz pedir a rescisão do seu contrato, ele sai. Fora esses motivos, a empresa não tem embasamento legal para mandar embora o aprendiz. Então, assim, apesar, como eu falei, são 2 programas sociais, mas eles são um pouco diferentes um do outro. O estagiário, nós atendemos jovens de faculdade. Já o aprendiz, nós não atendemos jovens de faculdade. São jovens a partir de 14 anos de idade e jovens menos de 24 anos de idade, que podem ser aprendizes. São jovens que estão no ensino fundamental, ou estão no ensino médio, 1º, 2º e 3º colegial, ou são jovens que ainda não estão estudando e não estão fazendo faculdade. Esses jovens, eles têm perfil para serem aprendizes através do CIE. Certo. Agora, muitas categorias torcem o nariz para o estágio, alegando que o estágio, dependendo da empresa, tira o lugar ou a vaga que seria ocupada por um profissional e etc. Como que o CIE lida com essa situação? Assim, hoje eu vejo que nós temos muitas empresas que nós atendemos e essa barreira, ela foi quebrada. Nós temos, assim, empresas que contratam muitos estagiários porque elas entendem que, de fato, é uma solução para a empresa em recursos humanos. O estagiário, ele não vem para substituir o funcionário, até porque o estagiário, ele tem que estar sendo supervisionado, então já é diferente do funcionário que não precisa dessa supervisão. E é uma área específica também. Quando a gente fala de um estudante de nível superior, você vai colocar um estudante de administração na área de administração, de direito na área de direito e assim por diante. Então, o estagiário, ele não vai, de fato, substituir ou tomar a vaga de um funcionário, mas ele vai estar ali em processo de aprendizagem para, se der certo, ele ser efetivado
efetivado. Então, hoje, nós não temos mais essa barreira das empresas terem essa resistência, né? Ou esse paradigma de não querer contratar o estagiário, achando que está substituindo um estagiário por um funcionário. Porque, de fato, o funcionário, até mesmo porque o funcionário, ele trabalha com uma carga horária diferenciada, 40 horas, 44 horas. Já o estagiário não, são 6 horas, um contrato por prazo determinado, né? Então, de fato, não existe mais isso. Como funciona a vinculação, tanto do estudante ao CIE, como das empresas, né? Como funciona esse processo de convênio? O estudante, ele pode fazer um cadastro através do CIE, ou ele pode procurar um CIE mais próximo, né, ir pessoalmente ao CIE, das 8 às 5h30, que é nosso horário de funcionamento, ou ele pode, através do portal do CIE, que hoje esse mecanismo, né, que são as mídias sociais, são muito utilizados através dos jovens, e através do site do CIE, fazer um cadastro através do site. A partir do momento que esse estudante tem o cadastro no site, não é exigido dele experiência, porque o estudante está em busca de uma experiência, então nós não exigimos do estudante experiência em nenhum momento, tanto do programa de estágio, como também do programa aprendiz, ele não tem que ter experiência. A partir do momento que ele tem esse cadastro no CIE, nós vamos fazer a ligação quando nós tivermos uma vaga de estágio. Então, o CIE também procura as empresas para que essas empresas contratem esses estagiários que nós temos no banco de dados. Então, hoje nós temos em Bauru, em 54 cidades que nós atendemos, né, do município, Avaré, Botucatu, Jaú e cidades pequenas em volta, nós temos quase 10 mil estudantes cadastrados e que aguardam uma oportunidade para iniciar no mercado de trabalho. Então, nós temos muito mais estudantes cadastrados nesse banco de dados do que empresas procurando por esses estudantes. Então, nós também fazemos um trabalho de tentar sensibilizar esse empresário para a importância dele contratar esses estagiários, né, que são jovens da cidade, que precisam ter uma oportunidade. Então, quando o CIE tem uma vaga de estágio, o CIE vai fazer a ligação. Nós já temos um banco de dados, então nós triamos, né, através do perfil solicitado pela empresa, e encaminhamos para que a empresa faça uma entrevista. Quem decide o candidato final é a empresa, não é o CIE. Então, o CIE faz uma pré-seleção, de acordo com alguns requisitos básicos que a empresa passou para o CIE, porque a empresa também não vai solicitar experiência, porque são jovens sem experiência, e nós encaminhamos esse jovem para a empresa. Geralmente, nós encaminhamos uns 5, 7 estudantes, a empresa que decide o candidato que ela acha mais adequado para ela estar contratando. Então, o CIE ele vai fazer a ligação entre o estudante, a empresa e a instituição de ensino. Então, hoje em Bauru, nós temos parceria com quase 100% das escolas de ensino médio, técnico e faculdade. E como o CIE já é bastante conhecido, esses jovens procuram constantemente o CIE em busca de uma oportunidade. O que nós precisamos é de mais empresas em busca de contratar esses jovens, já que nós temos um banco de dados muito maior do que o número de estudantes que nós temos hoje contratados. Então, hoje, entre aprendizes e estagiários, nós temos quase 4 mil jovens contratados na cidade de Bauru e nas cidades vizinhas, né? Mas se você for fazer um comparativo em relação ao banco de dados, de 10 mil jovens esperando, nós ainda temos muitos jovens que aguardam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Em média, esses jovens aguardam quanto tempo nesse banco de dados? Ou é muito variável? É muito variável, vai depender muito do curso que ele faz, né? Existem alguns cursos que são mais fáceis de conseguir vagas de estágio. Nós temos maior demanda e procura das empresas por esses estagiários. Por exemplo, e existem Simone? alguns cursos que são bastante procurados pelas empresas. Curso de administração de empresas é um curso assim, muito procurado pelas empresas. Curso de direito, cursos na área de comunicação social, né, que seria relações públicas, publicidade e propaganda. Esses cursos também são bastante procurados. Na área de informática, nós temos bastante empresas que procuram jovens dessas áreas. E também na área de licenciatura, principalmente o curso de pedagogia, nós também temos muitas empresas que contratam jovens dessas áreas. Certo. Agora nós falamos sobre a diferença entre os estagiários e aprendizes, né? A forma como o postulante a estagiário procura o CIE é da mesma forma como o jovem aprendiz. Existe algum tipo de participação dos pais nesse processo, pelo fato de serem menores de idade? Total participação, né? Eu vejo assim, tanto no programa de estágio como no programa de aprendizagem, os jovens procuram muito o CIE, muitos vão até pessoalmente, sempre eles vão acompanhados dos pais. Quando são menores, né, 14 anos, que nós também atendemos no caso do programa aprendiz, daí o jovem necessariamente ele vai com o pai fazer um cadastro no CIE. Então, assim, é importante também reforçar que em relação à lei de aprendizagem, diferente também da lei do estágio,
O estágio, a empresa não é obrigada a contratar um estagiário. Ela vai contratar se ela achar interessante ela contratar, mas não existe obrigação na lei. Já o aprendiz, a empresa é obrigada a contratar aprendizes de acordo com a lei. Então, a empresa, em relação ao total do quadro de colaboradores que ela tem, empresas de médio e grande porte, ela tem que ter 5% em relação ao total de colaboradores a 15% no máximo em relação ao total de colaboradores. Mas quem faz essa fiscalização não é o CIE é apenas uma entidade capacitadora, e sim o Ministério do Trabalho. Mas é importante que as empresas saibam que elas também têm que cumprir. Assim como existe uma cota de PCD, que são pessoas com deficiência, também existe uma cota de contratação de aprendizes, que as empresas também têm que contratar esses jovens. Por que o nome é aprendiz? O nome é aprendiz porque ele vai estar concomitante ao trabalho dele na prática na empresa, ele vai estar no CIE vendo um conteúdo teórico. Então, no CIE ele fica vendo um conteúdo teórico e na empresa ele vê uma parte prática. Então, diferente do estágio, que a empresa contrata, ele fica 30 horas na semana na empresa, o aprendiz não. O aprendiz, se a empresa contratar ele por 30 horas, ele vai ficar 4 dias na empresa. No entanto, um dia na semana a empresa vai dispensar ele e ele vai ficar no CIE recebendo uma capacitação teórica. E essa capacitação teórica, ela é em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Então, todo o nosso material pedagógico e didático é fornecido através da Fundação Roberto Marinho. Dessa maneira que funciona o programa. E ao longo do estágio, ou deste trabalho como aprendiz, o estudante ele tem que enviar relatórios para o CIE? Isso, nós acompanhamos. Uma prestação de contas. Nós acompanhamos o estudante. No que diz respeito à lei do estágio, o estudante ele faz um relatório a cada 6 meses e esse relatório ele tem vista da instituição de ensino. Então, a instituição de ensino ela vai ter acesso a esse relatório que ele preenche. Então, em relação ao estagiário. Já em relação ao aprendiz, o acompanhamento é feito a cada 6 meses também, mas nós costumamos fazer reunião com os pais desses jovens e também com os gestores das empresas, para que a gente possa estar alinhando alguns processos internos, é feito essas reuniões, até para saber a dificuldade e para a gente poder estar tentando alinhar com esse aprendiz, porque a intenção do CIE é não ter nenhum aprendiz desligado. A nossa intenção é ter aprendizes efetivados, Então, a nossa intenção é conseguir para esse jovem uma vaga como aprendiz e que, ao término do contrato de 2 anos, ele consiga uma colocação no mercado de trabalho. E para a gente fazer isso, nós temos que o quê? Nós temos que educar esse aprendiz em vários aspectos corporativos, que isso é feito constantemente nessa reunião presencial que nós temos com esses jovens. Porque são jovens, em sua maioria, em vulnerabilidade social, no que diz respeito ao programa de aprendiz, diferente do estágio. Então, esse jovem, que é um jovem carente, muitas vezes ele vem e ele não tem muitas informações, são informações básicas de preparação para o mercado de trabalho. E o CIE, nesses 2 anos, vai preparar o jovem. Então, ele vai ser preparado concomitantemente na empresa, na prática, e no CIE, na parte teórica, levando em consideração que são jovens mesmo carentes, e que precisam mesmo dessa oportunidade. É interessante você comentar sobre essa preparação dos jovens em situação de vulnerabilidade social, porque eu queria conversar com você sobre a inclusão social. Você comentou agora há pouco da cota que as empresas precisam preencher de pessoas com deficiência. O CIE tem algum tipo de trabalho direcionado com esses jovens que são portadores de alguma deficiência? Você tem alguns trabalhos muito fortes, Você é uma empresa nacional e nossa matriz fica em São Paulo. E em São Paulo você tem um trabalho muito forte também com o PCD. Em Bauru, eu costumo falar que nós temos um time do banco de dados. Nós temos dificuldade para poder encaminhar pessoas com deficiências. Então, assim, quando a empresa tem necessidade de contratar um PCD e ele é um cliente que já contrata pelos seus estagiários, já investe nesse programa social, tanto no estágio como no aprendiz, nós tentamos auxiliar a empresa na contratação. Mas eu posso dizer que tem algumas empresas com muito mais know-how que o CIE para estar encaminhando pessoas com PCD, pessoas com alguma deficiência para o mercado de trabalho. Vamos falar que o CIE tem todo o know-how para encaminhar estagiários e também para encaminhar aprendizes para o mercado de trabalho. O CIE também tem oficinas de capacitação, tudo online no site do CIE e tudo gratuito, mas são oficinas muito interessantes de preparação do jovem para o mercado de trabalho. Então, nessas oficinas, nós trabalhamos temas como
elaboração de um currículo, postura na hora de uma entrevista, empregabilidade, criatividade. Então, são diversos temas, são mais de 30 temas que o CIE oferece e é importante dizer que são oferecidos gratuitamente. O estudante, ele não tem nenhum custo para participar. E para esse jovem, né, que nós falamos que é um jovem que vem sem experiência, tanto no que diz respeito ao estágio, como também no que diz respeito ao aprendiz, esses cursos acabam fazendo a diferença para esse jovem, até mesmo na hora dele participar de uma entrevista. Porque o que nós percebemos é que o jovem tem muita dificuldade em participar de uma entrevista, né? Então, às vezes, as meninas vão na entrevista, vão com roupas inadequadas, com maquiagens inadequadas, né? Com piercing em um lugar que não deveria ter na hora daquela entrevista, né? E elas acabam sendo prejudicadas, né, na hora da entrevista. Então, assim, o CIE dá essas dicas, né, para que esse jovem analise a empresa que ele vai participar da entrevista. Né? Se é um escritório de advocacia, talvez você tenha que ir um pouco mais formal, né, porque é um escritório de advocacia, ele não vai aceitar uma pessoa mais arrojada. Mas se é um escritório de publicidade, por exemplo, de repente a pessoa pode até mesmo ser mais arrojada, porque o escritório vai aceitar isso, porque ele trabalha mais com criação, né, então é diferente. Então, essas dicas o CIE costuma passar para o jovem, para que ele possa ir adequado na entrevista, porque às vezes o jovem ele tem um bom perfil, mas ele não consegue passar num processo de seleção, porque ele está inadequado para aquela empresa que ele está procurando uma oportunidade de estágio, né? Então, essas dicas o CIE oferece através do nosso portal e é sem nenhum custo para o jovem que tem interesse em estar participando. Simone, como funciona a vinculação da instituição de ensino da empresa no caso dos estudantes que optam pela educação à distância? O estudante que tem o cadastro no CIE, ele pode fazer todos os cursos que o CIE tem. E aquele que não tem o cadastro no CIE e tem interesse em fazer, ele pode fazer também porque não tem nenhum custo. Mas todo estudante que é cadastrado, no caso esses 10 mil, quase 10 mil que nós temos nesse banco de dados, eles podem fazer esses cursos que nós temos online no CIE sem nenhum custo. Tá? No caso das pessoas que retomam, né? A gente fala muito dos jovens, da preparação dos jovens, mas adultos que não concluíram sua formação na época da adolescência ainda resolvem retomar isso com 30, 40, 50 anos de idade. E o EJA, né, Educação para Jovens e Adultos. Existe algum trabalho também direcionado para esses adultos que não têm experiência no mercado de trabalho e que resolvem voltar a estudar? Sim, o CIE ele não tem nenhuma, né, tipo de discriminação com pessoas da terceira idade, ao contrário, nós achamos assim formidável. Temos assim um orgulho de dizer que já tivemos uma estagiária com 65 anos, né? Até uma pessoa do curso de Relações Públicas que foi fazer estágio através do CIE. Então, assim, bacana. Essa pessoa, se ela tiver interesse em fazer um cadastro no CIE, mesmo que ela seja de 60 anos, 70 anos, não tem limite de idade, mas ela tem interesse em conseguir uma colocação no mercado de trabalho, nós vamos encaminhar essa pessoa para o mercado de trabalho como estagiário. Nós vamos, assim, ter total orgulho e total boa vontade em ajudar essa pessoa a conseguir uma colocação no mercado de trabalho. E é muito interessante esse trabalho do CIE, que nós temos tanto o lado positivo de ter tantos jovens que vão fazer a faculdade e acabam descobrindo uma área de atuação dentro da faculdade que estudam, mas como também tem algumas situações, que eu não falo negativa, mas são situações relevantes, do jovem que vai fazer um estágio e às vezes tranca a faculdade porque identifica que não é aquela área de atuação. Né? Então, assim, ele percebe que ele foi fazer uma faculdade, mas que na prática ele percebeu que ele não gostou daquela faculdade. Né? Então, nós temos situações de jovens que começam a fazer estágio dentro da sua área de atuação e trancam a faculdade porque descobrem que não era exatamente o que queriam, né? Ou então aquele jovem que vai fazer estágio e identifica que na área de direito ele gosta mais da área trabalhista, né? Então, assim, tem várias áreas que o estudante pode descobrir no campo de estágio, né? Então, de fato, o estágio é uma ferramenta fundamental para que o jovem possa descobrir uma profissão. E hoje, como nós atuamos já há 50 anos, nós temos vários ex-estagiários que hoje são gestores, que hoje são proprietários de empresas, que hoje são prefeitos, né? Então, assim, que um dia foram estagiários e através dessa oportunidade, essa oportunidade mudou de vida, né? E ele conseguiu ter um norte da sua carreira, né? Então, por isso que é importante mesmo, tanto o programa de estágio, como também o programa de aprendizagem. Uhum. Simone, só para a gente encerrar, o CIE completa 50 anos de sua fundação, inclusive foi homenageado recentemente aqui pela Câmara Municipal de Bauru. Nos últimos anos, né, que transformações você observou no mercado de trabalho? O que vem mudando com relação ao perfil das empresas e do estudante? Eu vejo assim, que as empresas elas têm que aceitar esses novos jovens que estão chegando no mercado de trabalho.
né? Então, assim, como nós estamos com gerações diferentes, né, no mercado de trabalho, que tem hoje disponível no mercado de trabalho os gestores que estão nas empresas, então às vezes dá um conflito, né? Porque hoje esses jovens, eles são muito assim conectados às redes sociais, né, ao celular, né? Eles têm aquela mania de ficar 100% do tempo no celular, né? Também tem muitos jovens que ainda não querem começar a trabalhar porque eles são mais ligados nas mídias sociais do que querer uma oportunidade de aprendizagem. Então, hoje nós temos jovens dessa maneira. E hoje os gestores, eles vão ter que entender que eles vão receber jovens diferente daqueles jovens, né? Diferente da nossa geração, da minha geração, né? Então, são jovens que estão mais conectados, são jovens que muitas vezes ele não quer ficar muito tempo dentro de uma empresa, ele fica um ano, ele já quer sair, né? Eles são muito assim criativos, né? Eles querem as coisas muito rápidas, né? Então, às vezes eu costumo falar, o jovem não conseguiu ainda uma oportunidade de estágio, mas ele já quer uma posição de liderança, né? Já quer começar como líder, né? E ele não vai começar assim como líder, né? Ele vai começar como estagiário, né? Então, cabe aos gestores ter essa paciência maior, ter esse olhar diferente para esse jovem que está começando no mercado de trabalho e orientar esse jovem, né, do lugar dele dentro da empresa, né? Então, acho que hoje o gestor vai ter que entender que ele vai receber um jovem diferente do que há 20 anos, né? Que eram jovens diferentes, né? Hoje os jovens estão totalmente aí conectados à internet, estão totalmente aí rápidos, ágeis, né? E querendo um crescimento muito rápido. Então, é essa a mensagem que eu acho que a diferença aí do jovem de hoje, né? Tá certo, que bacana. Simone, eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Câmara. Nós recebemos a Simone Pires Nicolau, ela é supervisora do CIE Bauru, o Centro de Integração Empresa e Escola. E eu queria que você deixasse um site, um telefone de contato, um endereço para os jovens e para os empresários que se interessaram em se vincular ao CIE. O site do CIE é cie.org.br. O CIE em Bauru, ele fica na rua Virgílio Malta, 105. E o telefone do CIE é 3104-6000, para quem tiver interesse em ligar ou procurar o CIE pessoalmente ou através do nosso portal também. Tá certo, Simone, mais uma vez obrigada pelos esclarecimentos, pela presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, muito obrigada. E obrigada também pela sua sintonia aqui na TV Câmara, e o programa Entrevista fica por aqui, espaço de prestação de contas e discussão de assuntos relevantes à sociedade, também prestação de serviços e utilidade pública. Até a próxima.